Bom, visitar o Sudeste Asiático, você vai ter muitos lugares para conhecer. Seja na Tailândia, seja no Laos, no Camboja, no Vietnã. Então tem muita coisa para você ver e por isso a gente está trazendo aqui uma espécie de um compilado dos mais importantes que você pode conhecer no Laos, que é um dos países mais bonitos de toda a Ásia. Um dos mais, digamos, emblemáticos, né? Podemos dizer assim. Eu sou o Michael. Eu sou a Simone e nós somos o Vivendo Viajando. E quando você for para Luang Prabang, tem esses 8 lugares que a gente separou com bastante carinho, bastante atenção e lugares que a gente visitou também para te mostrar o que você deve ver nesse lugar tão bonito. Mas antes, vamos ao visto, porque nós brasileiros precisamos de visto para entrar no Laos. No nosso mochilão, nós cruzamos a fronteira do Vietnã com o Laos de ônibus. Então aquelas fronteiras assim no meio do nada e não sei o que, foi essa que a gente foi. E foi uma experiência um tanto quanto interessante. Por quê? Nós pesquisamos e nessa nossa pesquisa nós encontramos que existe uma certa de uma propina que rola nessas fronteiras. Esses vistos sempre são pagos na moeda americana e é importante ter notas novas e trocado. Por quê? Porque lá eles não vão te dar troco. Se você tem só uma nota de 100, sinto muito, mas você perdeu um bom dinheiro ali. Então nós estávamos com notas pequenas, o Michael estava viajando com o passaporte brasileiro e eu com o italiano. E por incrível que pareça, o Michael pagou $33 americanos e eu paguei 38. Não, que a gente deduziu que escolhem o valor conforme o poder aquisitivo do passaporte, né? Porque eu acho injusto um passaporte cobrar ser um valor e para outro ser outro. Mas enfim, o que eu descobri que a gente achou muito estranho lá na hora foi que tinha que pagar umas taxas de serviço. Mas durante as minhas pesquisas, quando você chega no aeroporto, que você também pode solicitar o visto on arrival, que é quando você chega lá, é $30 para o passaporte brasileiro e para o visto do Laos você precisa ter uma foto 3x4. Mas se você não tem problema, porque eles escaneiam o seu passaporte para você ao custo de $1. Né? Então, e ainda tem mais $1 de taxa de serviço. Nós não sabíamos quando a gente passou a fronteira, então foi nos falado o valor do visto mais esses $2, tudo taxa de serviço, enfim, né? A gente tá cruzando a fronteira ou quer conhecer o país, você simplesmente tem que pagar, não vai chegar lá e bater o pé, né? Porque é fácil, é só você não entrar, eles negam o seu visto e aí, o que você faz? Então, só fique atento que vai ter essas taxas, tudo, e que você pode facilmente pagar lá na hora. E a melhor época para você visitar o Laos é entre novembro e fevereiro, que é quando não chove tanto, as terríveis monções, né, aqueles temporais gigantes no Sudeste Asiático, e quando não tá tão quente assim, porque também é um país muito, muito quente. Porém, se assim como nós, você só tem uma determinada época para ir, vale a pena ir. Nós nem pegamos tanta chuva assim quando a gente esteve no Laos. E vamos ao que interessa. Primeira coisa que você não pode perder em Luang Prabang é a Ronda das Almas. O que é isso? Estranho, né? Para começar, ela é gratuita e nada mais é do que os monges saem numa pequena procissão um atrás do outro, caminhando pelo centro de Luang Prabang. Eles passam coletando as doações de pessoas normais, que são o sticky rice, que é aquele arroz grudadinho, juntinho, e frutas. É possível participar. Hoje em dia tem agências que você compra, né, o arroz e tudo mais, e você pode sentar nos banquinhos e ficar no caminho da onde os monges estão passando, ou então você pode observar de longe como nós fizemos. Lembrando que a mulher precisa estar com os ombros cobertos, né, também os joelhos cobertos, e evite, você pode registrar e tudo mais, mas evite assim chegar perto e colocar a câmera na cara deles, né, usar flash, enfim, é um momento religioso para eles e nós como turistas cabe respeitar. E esse evento acontece de manhã, entre as 5 e 6 horas da manhã, então vale a pena acordar cedo. Eu confesso que quando o relógio despertou, eu, tem que acordar cedo. Mas foi uma experiência incrível. Pra gente foi tranquilo porque a gente estava literalmente hospedado do lado. Então a janela que a gente abria da varanda
no nosso hostel, já dava para ver eles passando ali na rua. Uma outra experiência que você pode ter é ir para o rio Mekong, o famoso rio Mekong. É um rio de grande importância nessa região do Sudeste Asiático. Ele cruza diversos países e você pode ter experiência até mesmo de cruzar o rio, né? Vai dizer que cruzou o rio Mekong. Tem gente que navega pelo rio, indo do Laos para outros países ali. São experiências que a gente até pensou em fazer, mas o que a gente fez foi ver o pôr do sol do rio Mekong. Ali, muito lindo, é uma área bem mais aberta, é um rio bem grande. Você consegue ter uma amplitude maior, ver o sol se pondo de uma maneira muito bonita. E após esse pôr do sol laranjado lindo, você pode caminhar pelo centro no Night Market. São várias lojinhas que fecham ali a rua, tem desde souvenirs até artesanatos e comida típica ali deles. Então vale a pena você dar uma passeada e se inserir um pouco mais na cultura. A gente experimentou um docinho lá, muito gostoso, que estavam fazendo ali na hora. É tipo uma panquequinha mesmo, mas o jeito que eles fizeram é bem interessante. Um outro local que nós fomos e também recomendo também até pela experiência, para tirar foto, porque é algo muito, muito tradicional nessa região, é a ponte de bambu sobre o rio Nancan. Essa ponte, ela na estação seca, ela existe. E quando está começando a estação molhada, que é das monções, das grandes chuvas, o rio está muito, muito cheio ali, um volume muito grande de água, os próprios moradores locais, eles desmontam a ponte. Então é algo muito artesanal, que cruza um espaço muito grande e é uma importância grande para a região também, porque do outro lado da ponte tem um pequeno povoado, é outra parte de Luang Prabang mesmo. É um local que vale a pena visitar para tirar foto, para atravessar a ponte. Custa 5.000 kips, que é a moeda do Laos. Tá cerca de 75 centavos de dólar. Só para atravessar ela tá excelente, é um valor muito simbólico. E esse aqui é um pré-requisito. Você estando em Luang Prabang, você deve ir, que é Kuan Si Falls, que são as cachoeiras lindíssimas de água cristalina. Nos falaram que a água era geladérrima, mas na época que a gente foi, tava bem gostosa. E também tem que cuidar, porque se é época de seca, às vezes não vai ter muita água na cachoeira. Nós demos muita sorte, porque também quando o fluxo é muito grande de chuva, elas não ficam bonitas. Para ir até a cachoeira, você pode contratar os famosos tuk-tuks que ficam na região, que é a maneira mais tradicional de ir. Porém, se você só está sozinho ou duas pessoas como nós, eu não achei interessante o valor deles. Eu realmente não lembro quanto que era, mas acho que era em torno de algo de $20 para os dois. Nós encontramos ali no centro uma agência que fazia o mesmo tour de umas 3-4 horas. Eles passavam no seu hotel para te pegar pelo valor de 35.000 kip, mais 20.000 kip, que é a taxa para você entrar na cachoeira. Isso dá um total de $6,50 por pessoa. É mais barato, né? Nossa, muito! E assim, 3 horas dá para você aproveitar bastante. Nós produzimos conteúdo, subimos e descemos, entramos na água, tiramos um monte de foto e eu acho que é um tempo ok para você aproveitar. Essas cachoeiras são o ápice de todo o Laos e, claro, de Luang Prabang. Além disso, tem o Museu Osho, né, que é o museu onde mostram restícios de locais bombardeados. Não sei se você já ouviu falar, mas o Laos é um dos locais mais bombardeados do mundo. Né? Não nesse momento, mas restícios de guerra, da Segunda Guerra, por conta dos seus vizinhos, o Vietnã, outros locais ali, foram muito bombardeados e o Laos sofreu muito com esse bombardeamento na região. E tem muitos locais que, além de ter bombas muito grandes que não explodiram, tem muitas minas terrestres também. E essas minas terrestres até hoje causam muitas vítimas, mutilações e... Enfim, muita gente infelizmente ainda morre até hoje, depois de décadas de tudo que aconteceu. Então existe esse museu e essa entidade de pessoas que realmente trabalham só desativando essas minas terrestres, essas bombas. E esse museu serve como uma espécie de conhecimento dos fatos, do que aconteceu, do que acontece, de como é o trabalho dessas pessoas. E também fala das vítimas, né? E é uma forma também de arrecadar dinheiro
para que essas pessoas continuem levando sua vida normalmente, as pessoas que são vítimas. Então é um local que realmente vale visitar por conta de toda a sua história do país inteiro. Inclusive a gente tem um vídeo no nosso canal no YouTube mostrando esse museu por dentro. E é muito interessante do quanto o Laos em si foi bombardeado, que as pessoas chegam a usar as bombas como só a carcaça, né? Como enfeite de suas casas. E nesse museu também é legal porque eles vão até os povoados e ensinam as crianças que elas devem brincar só dentro do território demarcado, porque fora desse território é muito perigoso, porque você pode pisar numa mina que tá, por exemplo, o limite aqui, que você, até onde você pode ir, a bomba tá aqui, então se você passar, você coloca a sua vida em risco, né? Então elas são ensinadas a se identificar, chamar e tudo mais. E eles também encontraram uma maneira de fazer souvenir com a carcaça dessas bombas. Então, depois de desativadas e tudo mais, eles derretem e fazem brinco, fazem abridor de latas e tudo mais que você encontra nesse night market para comprar e levar de souvenir. Lembrando que esse museu ele é gratuito, então fica a seu critério deixar ou não uma doação para eles. Outro local para visitar é o Palácio Real e o Wat Ho Pah que é o templo do Palácio Real. O ingresso custa 30 mil kips, que dá mais ou menos $3,50 americanos. E esse local guarda um tesouro muito importante para o Laos todo, não só para Luang Prabang, que é um Buda de 83 centímetros, e que por conta dele dá o nome da cidade. Esse Buda se chama Pabang, ou seja, Luang Prabang vem desse nome, desse Buda importantíssimo. E se você tiver mais alguns dias em Laos e quiser curtir o pôr do sol de outra maneira, nós sugerimos você ir até o Monte Po Si. Acho que é assim. É uma colina de 100 metros e para você entrar custa 20 mil kip, que é algo em torno de $2,50. E vale a pena para você ver, você tem uma vista de todo Luang Prabang e com certeza do rio Mekong. Só lembre-se de ir cedo, porque se você for em alta temporada vai ter um monte de turista. E lembrando que são várias escadinhas, né? Então não vai assim, pôr do sol, vou subir. Não é que você vai perder esse espetáculo. Nós ficamos 6 dias em Laos, que eu achei que foi muito importante por conta da travessia, que para ir do Vietnã até o Laos foram quase 30 horas. E para ir do Laos para Tailândia foi algo em torno de 24 horas e foi muito puxado também. Então, como tinha questão de visto e tudo mais, a gente resolveu descansar um pouco em Laos. Valeu super a pena porque a gente conseguiu fazer tudo isso de uma maneira bem tranquila e também descansar. Eu acho que em uns 3 dias você consegue fazer tudo isso, né? Sem pressa também, bem tranquilo. E é um país que, mais uma vez, a gente recomenda a todos e o Laos também a gente recomenda. Esperamos que você goste e se tem alguma experiência dessa, já foi num lugar desses, deixa um comentário aqui dizendo o que você achou. E se tem alguma dúvida também, fale pra gente qual é. A gente vai adorar respondê-la. Aproveita, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações para ser o primeiro a receber aqui o nosso conteúdo. Grande abraço e até breve. Tchau!